Fala pessoal, iniciando um vídeo por aqui para a gente conversar em relação a esse mercado Master Liga, né? Realmente bem do videogame que o Tottenham vem fazendo para a temporada 26-27. Antes disso, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar o conteúdo para mais pessoas. Bom, eu até separei algumas coisas aqui ao lado, porque são muitos jogadores e muitos valores do que estão sendo gastos e até oferecidos também ao Tottenham. E até para iniciar, eu quero conversar sobre a lista de dispensas, né, de uma possibilidade do que vem se aumentando, e com certeza isso aumentará ainda mais pós-Copa do Mundo, com o encerramento da Copa de 2026, e quem sabe para o Tottenham com algumas valorizações no mercado, né? Dentro da lista de dispensa, o goleiro Vicário, ele que perdeu a sua titularidade ao final da última temporada, de um goleiro italiano que também não foi para a Copa do Mundo e que tem muito interesse, né, veiculado ao futebol italiano, realmente, da sua nacionalidade. A Juventus, uma das interessadas na contratação do goleiro do Tottenham. A Inter de Milão também foi algo bem citado e retratado em relação ao Vicário. E o Tottenham conta com o Kinski, agora de contrato renovado, goleiro, né, da República Tcheca, de 23 anos, que quase foi queimado na última temporada ainda na Liga dos Campeões, algumas falhas contra o Atlético de Madrid, conseguiu recuperar a confiança e mostrar um pouco do bom futebol, um goleiro ainda jovem e que atua em um dos principais palcos, né, que é o futebol inglês, que é a Premier League, e naquela ocasião, naquele momento, na Liga dos Campeões. Ele agora de contrato renovado, novo vínculo, e o Tottenham, aí chegando no primeiro reforço, contratou e sem custos, né? Foi um bom reforço pela experiência que tem, muito também por ser sem custos, o Dubravka, goleiro que estava no Burnley na última temporada, um dos 3 rebaixados para a segunda divisão inglesa. Veja com bons olhos, tá? Esta chegada trata-se sim de um reforço e, repito, por toda essa experiência já acumulada ao futebol inglês e de um cara que também consegue ótimas defesas, ótimas intervenções. Ele tem aquela elasticidade, né, no que se fala de um goleiro, reflexo, e demonstrando isso em um clube de uma prateleira menor, né, que foi o Burnley na última temporada, e que agora chega para assumir essa titularidade na equipe dos Spurs. Para mim, uma boa contratação, um bom reforço do Dubravka. Seguindo na lista de dispensas do Tottenham, tem o Cuti Romero, tá? Zagueiro argentino, também está na Copa do Mundo e aí pode valorizar ainda mais, porque é um ótimo jogador, né? Um grande nome desta defensiva do Tottenham nos últimos anos. E não só ele, como meio-campista Lucas Bergvall, sueco, também esteve no Mundial, agora há pouco eliminado pela França do Mbappé e companhia. E também o Richarlison, que pode chamar a atenção de clubes da MLS e também da Liga Saudita, né? Ele que não tem tido boas atuações nos últimos anos, inclusive perdeu espaço até na seleção brasileira, era de um jogador que até na última edição, em 2022, foi o artilheiro da seleção, comandada pelo Tite, e ele perdeu espaço com o Ancelotti, que tanto gosta, né, do Richarlison, também não foi convocado, não foi muito cogitado para a lista final dos 26 nomes para esta Copa do Mundo, também marca a sua presença na lista de dispensas do Tottenham. Bom, 4 nomes e praticamente um convicto que não ficará, que é o Vicário, e até por isso o Dubravka já chegou e o Kinski teve o seu contrato renovado. Seguindo com outros jogadores que já saíram, e aí não falo de lista de dispensa, o Vuskovic, ele que teve uma ótima temporada, de um zagueiro da seleção croata e que esteve na última temporada no Hamburgo, marcou o gol de cabeça até contra o Bayern, tá? E ele, por ser um defensor, também tem muita qualidade na saída de jogo, de um cara de combatividade, agressivo, mas não faltoso, não quero dizer desta forma, sabe? Mas realmente a combatividade de um zagueiro de ótima estatura, não à toa também marcou contra o Bayern de cabeça, tem esse lado ofensivo de movimentação, de possibilidades aéreas em jogadas ofensivas. É um grande nome que teria o Tottenham para a atual temporada que vem chegando, né, para a próxima temporada 26-27. Só que em meio a um acordo de amizade, poderemos dizer assim, né? Não amistoso, mas realmente de um vínculo entre clubes no mercado interno do campeonato inglês. E falo isso pensando em outro reforço do Tottenham.
que contratou por 52 milhões de libras o Van Heck, também estava na Copa do Mundo, de um bom nome da seleção holandesa, né? Nesta linha defensiva que conta com Van Dijk, com Van de Ven, que é titularzaço no time dos Spurs do De Zerbi, e agora também o Van Heck, de uma boa dupla, só que vamos a ver esta definição, né, do Roberto De Zerbi, ele que em meio a alguns jogos na sua carreira, inclusive pelo próprio Brighton, né, na sua primeira passagem pelo futebol inglês, ele chegou a utilizar uma linha de 3 zagueiros, hoje, né, e nos últimos tempos, uma linha de 4 homens mesmo, com 2 volantes, o 4-2-3-1 do De Zerbi. E aí chama a atenção, né, a quantidade de ótimos defensores que o Tottenham terá para a próxima temporada, porque contrata o Van Heck por 52 milhões de libras e aí por 50 milhões de libras o Vuskovic saindo para o Brighton. Até aí acho que é de um ótimo estilo, né, de contratação e optando por uma saída de um atleta novo e que terá futuro sim no Brighton e ainda com cláusula de compra, né, daquela revenda, inclusive para o Vuskovic, zagueiro croata, que ainda não teve o seu anúncio, não teve a confirmação desta contratação do Brighton, por conta da disputa dele na Copa do Mundo contra Portugal. Nesse momento em que estou gravando, o jogo ainda não aconteceu, ainda não tivemos a confirmação de classificação na Copa e nem mesmo o anúncio do Vuskovic. Porém, já tivemos sim a confirmação tanto do Van Heck, estou olhando aqui porque, como disse, né, são muitos nomes, também do Dubravka, o Robertson, que teve a sua despedida na última temporada, no capítulo final dele pelo Liverpool, onde é ídolo, um dos grandes laterais da história da equipe dos Reds, também sem custos chegando e trazendo um pouco mais de experiência e também de qualidade, né? O escocês para o time do Tottenham, e não tenho o entendimento ainda, não pude ter essa sabedoria pelo que tem o De Zerbi, se ele será titular, né? Por conta desta quantidade de defensores com qualidade no time dos Spurs. O Robertson, que pode ser um ala, que pode ser um lateral fixo e mais defensivo para o Tottenham, só que aí também contratou, e claro, sem custos, né, com o vínculo encerrado no Bournemouth, depois de uma excelente temporada e liderando números em assistências, em passes para gols marcados, em grandes chances criadas, né, nesse passe antes da finalização, o Senesi, zagueiro argentino que, em meio à lesão do Balerdi, chegou para a Copa do Mundo como outro nome da seleção atual campeã em 2022. Agora ele, este elenco de 2026 do Lionel Scaloni, é um nome assim que tem uma qualidade enorme, imensa, para abordar nesta questão defensiva do Tottenham. Vai agregar demais. Eu, inclusive, coloquei uma publicação nas minhas redes sociais sobre o Senesi quando ele foi anunciado, contratado e confirmado. E aí é de uma enormidade, realmente, a defesa do Tottenham. Se tudo se confirmar, tendo características e funções bem divididas pelo De Zerbi, cara, você tem um Pedro Porro na lateral direita também com contrato renovado, o Robertson pela esquerda. 3 zagueiros que não digo de elite, mas que a cada temporada evoluirão, tanto o Senesi quanto o Van de Ven e também o Van Heck, que já tem esse entrosamento de seleção holandesa, né? Tanto o Van Heck e também o Van de Ven. Outros nomes que agora foram anunciados, né? Praticamente anunciados, porque o Matheus Fernandes, sim, 21 anos, português que foi rebaixado juntamente do West Ham, só que ele também se adaptará, ganhará uma evolução, né, uma carta ali juntamente do De Zerbi, que com certeza trará muitas alegrias para o Matheus Fernandes, de um cara que pode ser um meio-campista, pode atuar também como meio aberto pela esquerda, pela direita, tem muita agilidade, mobilidade. Não acho que seja um cara habilidoso, que entrega muita habilidade, mas do jogo físico, de intensidade do campeonato inglês, ele com certeza sobra nessa questão, nesse quesito, né? Com certeza será um auxílio para Tonali, Sandro Tonali, que foi contratado, será contratado porque ainda não tivemos o anúncio, né? Ele que não esteve na Copa por conta da seleção italiana, 100 milhões de libras. E ele com certeza será o jogador italiano mais caro, né? Até aqui da história, nestas vendas que vão aumentando a cada temporada, com o passar do tempo, e juntando-se ao Matheus Fernandes,
mais 85 milhões de libras, ao todo 185 milhões de libras, e colaborando também com a chegada do Van Heck, mais 52 milhões de libras, 52 milhões de libras, algo assim, é, ao todo 237 milhões de libras bem gastas, né? Acredito, por conta da qualidade desses três jogadores. E aí, tendo também a venda do Vuskovic, por isso acredito que é uma ótima venda para o Brighton, ao todo e com cláusula de revenda de 50 milhões de libras no que foram comprados agora pelo Brighton and Hove Albion. É um ótimo mercado de transferências, uma ótima janela de transferências do Tottenham, pensando nestes nomes, nestas novas contratações que poderão agregar para um Tottenham voltar a pensar em grandes situações, né? Principalmente depois de uma janela como essa, que ainda nem foi concluída, nem foi encerrada, não dá para lutar contra o rebaixamento, não dá para ter esse perigo, né? Esse desfecho de lutar realmente na parte de baixo da tabela e nem mesmo na metade. Nem mesmo na metade da classificação. Esse elenco que o Tottenham vem montando, se encaixar realmente com o De Zerbi, e acredito que sim, terá bons frutos, né? Terá um bom trabalho para a próxima temporada 26-27. É um Tottenham que deve retornar à Liga dos Campeões da Europa. Lembrando, fica de fora de todas as três competições continentais europeias, por isso a importância de se ter uma ótima temporada 26-27 e em meio a estes nomes que foram contratados até aqui. Repito, não tivemos o encerramento da janela e não me assustará, não me surpreenderá se chegar também esse ponto esquerda que o time dos Spurs vem buscando, né? O Rafael Leão, avaliado em 50 milhões de euros no mercado, já sinalizou ao Milan que não quer ficar para a próxima temporada, que busca uma equipe do futebol inglês, talvez até mesmo do futebol espanhol. Seria uma boa aplicação ao estilo de jogo do Rafael Leão, que também tem muita intensidade, é um velocista, né? Poderia agregar ao estilo de jogo do Roberto De Zerbi e também do Tottenham. Mas a ver, né, se ele realmente será esse nome para a ponta, porque outros estão sendo avaliados. O Savinho já não é de agora, né? Ele que está numa avaliação de 35 milhões de euros no mercado de transferências, tem esse valor de mercado, porém, por ser um mercado interno do campeonato inglês, o Manchester City pode até dificultar um pouco para o Tottenham chegar a esse valor, a essa contratação. Seria bom também para o Savinho, quem sabe, buscar uma titularidade, né? Algo muito difícil de se buscar nesses últimos anos no time do Manchester City, que era e foi comandado pelo Pep Guardiola, e agora também com o Maresca, Enzo Maresca, que sabe muito bem, conhece a casa do Manchester City. Outro dos três nomes, e aí concluindo nesse assunto da ponta, é o Krupi, que chama a atenção principalmente do Paris Saint-Germain. E é claro, né, brigar com o PSG em números, em valores no mercado, fica muito difícil para o Tottenham, a ver se realmente o Krupi quer seguir essa sua carreira ainda inicial, no que brilhou no Bournemouth, sendo o artilheiro do time na última temporada e ganhando vaga para competições europeias, como a Europa League. Veremos, né, se ele quer esta continuidade no futebol inglês, quem sabe no Tottenham, ou realmente partir para um clube bicampeão da Europa e nesses 2 últimos anos, que é realmente o Paris Saint-Germain. Só para deixar o recado em relação ao Krupi, o Bournemouth pedindo 80 milhões de libras, tá? É um valor altíssimo, é um jogador muito caro, e ainda mais pelo que vem fazendo, né? Do que atuou na última temporada, com certeza bem valorizado. O Krupi. E aí eu quero concluir esse vídeo, já quase chegando a 15 minutos, para você deixar o seu recado em relação a esta janela, acredito que muito positiva. Os valores assustam, né? Aquela brincadeira das redes sociais em relação a contratações aqui no futebol brasileiro, mas assustam até certo ponto, porque o Tottenham vem buscando algumas vendas, outras saídas, no que se tem ainda no início do vídeo. E aí vamos tentar entender o Roberto De Zerbi numa dor de cabeça positiva para montar a escalação, né? Claro que ainda nem iniciou a temporada, os treinamentos, mas assim, por enquanto o Tottenham não contará no início com Xavi Simons, que se lesionou na última temporada, recuperação para ele retornar em janeiro de 2027, mesma questão do Kulusevski, o jogador sueco, que deve retomar o seu futebol, a sua
volta aos gramados em agosto deste ano, já no início da próxima temporada. E aí, tentando encaixar e montar uma equipe titular, um 11 inicial, o Tottenham contará com o Dubravka no gol, Pedro Porro como lateral direito e com contrato renovado, novo vínculo. E aí já chega a primeira questão, a primeira dúvida, né? A linha defensiva. Falando da dupla de zaga, talvez 3 zagueiros e mudando o esquema, você tem Van Rek, Senese e Van de Ven. Isso pensando numa saída, né, do Cuti Romero, caso ele continue, também é outro grande nome para a defesa do Tottenham. E ainda se tem na lateral esquerda o Robertson, o Spence nível abaixo, só que é um jogador da seleção inglesa que está na Copa do Mundo, também com certeza será testado, utilizado pelo De Zerbi. Partindo para o meio de campo, vale lembrar mais uma vez, e no que eu estava citando, dos jogadores que saíram. João Palhinha retornando ao Bayern por não ter o seu vínculo renovado, estava por empréstimo, mesma questão do Colomani, e aí já no ataque, retornando ao Paris Saint-Germain, e o Bissouma não teve o contrato renovado, por isso, com o fim deste vínculo, ele ainda sem clube, o Yves Bissouma. No meio de campo, a questão para o primeiro volante, no que pode-se ter uma adaptação ou não de funções, um Tottenham que conta com Gallagher, tem o Bentancur, jogador da seleção uruguaia, e também o Papsar, é um bom nome também, de muita velocidade e do sistema de marcação, né? Pode ser esse primeiro volante, ao lado do Tonali e de Matheus Fernandes. Tottenham, que também tem na armação, na articulação, como realmente aquele verdadeiro camisa 10, com uma qualidade altíssima no passe, bem verificado e bem avaliado, que é o Madison, o James Madison, que pode ser esse camisa 10 na armação. E aí, do ponto de vista ofensivo, ainda muito cru, né, desse ataque, esse poderio ofensivo do Tottenham, que com certeza encerrará o mercado de transferências, a sua janela, pensando neste ataque realmente do time dos Spurs. A ver se o Richarlison seguirá na equipe, tem o Solanke como outro centroavante, Kudus e Matt Stell nas pontas. Por isso, é uma possibilidade enorme. Talvez de um Rafael Leão chegar ao Tottenham, o time dos Spurs buscar o Savinho realmente, ou até mesmo fazer esta última oferta de uma bagatela altíssima pelo Krupi, a ver se ele realmente quer seguir no futebol inglês, no Bournemouth, no Tottenham, ou partir para o Paris Saint-Germain. Bom, deixe o seu recado, hein? Roberto De Zerbi tendo trabalho para a construção de uma nova equipe, em meio a uma reformulação, mas para, claro, afastar todo o perigo contra o rebaixamento que foi das últimas 2 temporadas, ele chegando na bagunça do último ano, já encerrado e agora já na Copa do Mundo, por isso ele verificando tudo e a diretoria trabalhando para uma equipe evoluir, melhorar do ponto de vista dentro de campo e também na questão da confiança que a torcida pode carregar para a próxima temporada. Deixa aí o seu recado. E também não esquece de deixar o seu like. Grande abraço.